primeiro lugar, parabenizo minha querida colega, senadora Fátima Bezerra, pela iniciativa de apresentar, no último dia 13 de abril, o requerimento para a realização deste importante debate. Não posso deixar da mesma forma de reconhecer os esforços empreendidos pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e pela Procuradoria Especial da Mulher aqui no Senado, no sentido de iniciar no Congresso Nacional o debate a respeito do desporto feminino. O encontro que realizamos hoje, senadora, dificilmente ocorreria se as senhoras parlamentares não tivessem promovido no mês passado a audiência pública Mulher, Esporte e Movimento, que, aliás, contou com a participação de algumas pessoas que vão abrilhantar também o nosso evento aqui hoje. Ilustres convidados, no dia 3 de março de 1895, há mais de 120 anos, a cidade de Londres foi palco da primeira partida oficial de futebol disputada entre mulheres. Segundo notícia da época, cerca de 10 mil espectadores assistiram a vitória da equipe do Norte, com um placar de 7-1 contra o time do Sul. 46 anos depois desse grandioso passo rumo à inserção da mulher no mundo do esporte, o Brasil deu 2 passos atrás. O Decreto-Lei número 3.199, de 1941, determinou que, abro aspas, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional do Desporto, CND, baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do país, fecho aspas. Nascida, anacrônica e ultrapassada, essa proibição durou apenas 40 anos, até meados da década de 80, quando a CND concedeu às mulheres o direito de praticar diversas modalidades esportivas, inclusive o futebol. Guardadas as devidas proporções, senhoras e senhores, o que aconteceu desde então no nosso futebol feminino profissional. Lembra um pouco a situação dos escravos libertados com o advento da Lei Áurea. Deram-lhe a liberdade, mas não deram os meios de usufruir dessa liberdade. Pela força da caneta, o escravo, a um só tempo, deixou de ser escravo e foi atirado à própria sorte, sem dispor de meios para se integrar socialmente e alcançar a cidadania plena. Com o futebol feminino, acontece, ou pelo menos aconteceu durante muito tempo, algo parecido. As mulheres são livres para jogar, mas a falta de acesso a instrumentos de organização, financiamento e divulgação ameaça seriamente o futuro do esporte. Diversos países estão nos ultrapassando, sobretudo no que se diz respeito aos investimentos nas categorias de base. Não temos escolinha de futebol feminino e a modalidade ainda não integra a grade escolar. Não organizamos da mesma forma torneio para as categorias abaixo de 20 anos. Na França, por exemplo, há mais de 100 mil meninas disputando nas categorias sub-6 e sub-8. Quantas marcas estamos deixando de revelar a cada ano e a cada dia? É justamente contra essa falta de apoio, contra esse descaso, contra esse esquecimento que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, presidida por mim, hoje se insurge, servindo de espaço para debatermos a história, os desafios e, sobretudo, as oportunidades que colocam no horizonte o futebol feminino. E o momento é dos mais propícios para falarmos desse debate. A medida provisória número 671, de 2015, que condiciona o refinanciamento das dívidas dos clubes a investimentos no futebol feminino, está em apreciação no Congresso e tem, curiosamente, gerado muita polêmica. Digo curiosamente porque, na verdade, o que é realmente polêmico e o que é realmente estranho, o que é difícil de entender, não é o fato de o governo impor exigências a clubes devedores, mas sim a negligência histórica de chamados país do futebol para com suas mulheres atletas. É hora de virarmos esse jogo, é hora de revertermos de uma vez por todas essa tendência. É hora de remediarmos esse descuido, cujas consequências, todos sabemos, vão muito além do já suficiente grave e imperdoável desprestígio de grandes futebolistas mulheres, exemplo de perseverança, luta e dedicação. Por trás de tudo isso, há uma tragédia mais ampla. Não estamos aproveitando o grande potencial do futebol feminino como instrumento de inclusão social, de promoção de saúde pública. E por que não? Como ferramenta a serviço do desenvolvimento econômico. Senhoras e senhores, não quero avançar sobre o tema reservado aos brilhantes convidados que se apresentarão aqui. Tenho certeza e faço questão de dizer que
essa audiência pública será de uma grande importância para o nosso futebol feminino. Encerro aqui, portanto, minhas colocações e, como temos feito aqui nessa comissão, a autora desse requerimento, também a minha companheira, amiga senadora Fátima Bezerra, presidirá essa audiência pública a partir de agora. Passo as palavras aqui à nossa presidente. Bom, eu quero... Bom, eu quero dar meu bom dia a todos e todas, saudar aqui o presidente da nossa comissão, senador Romário, e dizer desde já, claro, da importância, do significado que tem a participação do senador Romário nesse debate, né? Por tudo que simboliza sua história, sua trajetória, sua identidade, né, seu compromisso com a luta, né, em defesa do futebol no nosso país. Essa luta tão bonita que ele trava há muito tempo, desde quando jogador e como agente político. E a luta dele, né, a luta pela valorização do futebol como um todo, né? Então, quero dizer, Romário, que muito importante para nós, né, a presença sua aqui, inclusive é coautor comigo aqui da presente audiência. Você sabe da importância, porque exatamente em função da legitimidade com que você trata desse tema, do respeito que você tem, graças a Deus, né, em todo o país, e, portanto, é um parceiro muito, muito importante nessa luta. Quero aqui saudar o nosso embaixador do Reino Unido, o Alexandre, saudar a Leila, hoje gestora aqui do Distrito Federal, Leila também que nos deu tantas alegrias também, e é um outro, né, é um outro ícone também na luta, né, em defesa do futebol. Repito, né, nos deu muitas alegrias, né, fazendo, enfim, os belos espetáculos que você fazia, né, levando as cores da camisa do Brasil no vôlei. Muita alegria de tê-la aqui e, inclusive, enquanto gestora agora também, muito importante a sua participação. Saudar os demais convidados. Nós vamos ter 2 mesas, uma agora pela manhã e outra exatamente na parte da tarde, né? O fato... As 2 de manhã, senadora. Aliás, de manhã, desculpe. As 2 mesas agora exatamente pela manhã, né? Nós vamos ter a primeira mesa que o Rogério, que é o secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor, que já está aqui, do Ministério do Esporte, a Débora, atleta do futebol feminino da CBF, e a Beatriz Helena, coordenadora-geral de Direitos do Trabalho das Mulheres da Presidência da República, representante do Ministério das Comunicações, e o Marco Antônio Teixeira, também da FIFA. E o segundo painel vamos ter Marileia dos Santos, coordenadora-geral do futebol profissional do Ministério do Esporte, o Marco Aurélio Cunha, da CBF, o Gerson, diretor de marketing da Caixa Econômica, e o Pedro. Mas eu queria, de forma muito breve, dizer que o seguinte: o papel nosso, enquanto representante do povo, enquanto agente político, é exatamente esse, né? É de acolher as demandas que vêm da sociedade. Ou seja, o papel nosso aqui é exatamente fazer com que as vozes da sociedade aqui possam ser escutadas. Essa demanda chegou até nós e daí partimos exatamente para a iniciativa, né, de dar continuidade a esse debate com a realização de mais essa audiência pública. E eu estava aqui escutando exatamente o senador Romário aqui fazendo as considerações iniciais dele e me lembrando do seguinte, né? Não é à toa que, Leila, que a luta, né, de nós mulheres contra a discriminação,
a luta das mulheres, né, para vencer o preconceito, vencer a discriminação, vencer a intolerância, a luta das mulheres, né, para que nós tenhamos, né, o lugar que nós merecemos, inclusive representamos mais da metade da população, né? Não é à toa que essa luta é secular, né? Não é à toa que essa luta é secular, não é à toa que, evidentemente, que fruto de muita luta, nós demos passos importantes, conquistamos, temos avanços e conquistas a celebrar, mas ainda nós temos uma longa caminhada pela frente. Você vê aqui no âmbito do Congresso Nacional, de 513 parlamentares, nós só somos 51 mulheres. Né? No Senado, de 81 senadores, nós somos apenas 13 senadoras. E essa realidade se reflete no que diz respeito à mulher, se reflete em outras áreas, né? Inclusive no campo do esporte. Eu confesso, Romário, que eu fiquei surpresa quando exatamente, né, lendo sobre a realidade da questão do futebol feminino, descubro exatamente essa pérola, como você aqui mencionou, que somente em 1981 o Conselho de Desportos resolveu revogar, né, a decisão que proibia exatamente a questão do futebol feminino. Isso é um absurdo, um negócio desse. Quer dizer, enquanto outras modalidades, né, de certa maneira, cresceu a partir dos anos 70, como a natação, o tênis, o voleibol, o basquete e outros, a primeira... apenas em 81 a decisão do Conselho do Esporte de proibir o futebol feminino foi revogada, como eu acabei de falar, e somente em 96 o esporte foi incluído como categoria das Olimpíadas. É isso? Quer dizer, a seleção brasileira disputou sua primeira partida de futebol em 86, quando enfrentou os Estados Unidos. Até hoje a seleção brasileira de futebol feminino participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina e do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Disputou amistosos internacionais e outras competições como os Jogos Pan-Americanos, o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino, e a cada ano, desde 2009, disputa o Torneio Internacional do Futebol Feminino. A nossa seleção, a despeito, né, da falta de apoio de dirigentes, né, da torcida, né, do poder público em geral, mas mesmo assim é considerada, né, Romário, uma das melhores da América do Sul. Com certeza. Quer dizer, Marta recebeu quantas vezes o 5 vezes, né? É incrível isso, né? Então, assim, né, esse debate, inclusive, é importante também aqui a gente destacar que esse ano o Brasil vai disputar os Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, no mês de julho, e também o Torneio Internacional de Futebol Feminino em dezembro. Todas estas competições visam os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano de 2016 e a conquista da inédita medalha de ouro olímpica para o futebol feminino brasileiro. Mas, sem maiores delongas, eu quero aqui me somar ao que disse o senador Romário. Não basta só a gente caracterizar o problema, não basta só a gente fazer o diagnóstico, não basta só a gente tomar conhecimento. A audiência, ela se insere, claro, né, primeiro, para que tenhamos um entendimento melhor da questão. Isso aqui, para dar a divulgação, nós estamos na casa do povo brasileiro, nós estamos na casa do Congresso Nacional, nós estamos na casa, inclusive, onde se elaboram as leis e onde se aprovam as leis. E eu falo isso porque o fato mais relevante da gente realizar essa audiência pública nesse exato momento, senador Romário, é o fato de estar em tramitação a medida provisória 671, que trata exatamente do Programa de Modernização de Gestão e de Responsabilidade Fiscal do futebol brasileiro. Vossa Excelência, inclusive, faz parte da comissão. E essa medida provisória tem lá, está lá consignado dentro da medida provisória, foi iniciativa, inclusive, da presidenta Dilma, de
No que diz respeito à questão do financiamento para os clubes, estabelecer como contrapartida que os clubes, para terem direito ao financiamento, têm que incentivar o futebol de base e o futebol feminino. E acho muito importante que a gente possa aprofundar esse tema aqui nessa audiência pública, exatamente para quê? Para fortalecer, né, essa proposição inserida exatamente na questão da medida provisória. Futebol feminino quer respeito, futebol feminino quer incentivo. A gente sabe dos esforços que o Ministério dos Esportes tem feito, mas a gente sabe das dificuldades do ponto de vista orçamentário que vocês enfrentam, né? Então, veja bem, né, num campo também, né, de tanto talento como é a questão do futebol feminino, como disse aqui o senador Romário, né, quantas Martas existem pelo país afora e que precisa só de quê? De uma mão do ponto de vista, repito, do incentivo, precisam de quê? De políticas públicas, né, que, enfim, dê ao esporte o tratamento que deve ser dado como fator de inclusão social, que aí tem, né, um aspecto extraordinário, e como fator, inclusive, também de promoção da atividade econômica. Então, eu quero, portanto, aqui, né, destacar a relevância da inclusão da mulher no futebol, por fim, colocando aqui por muitos anos vítima de preconceitos e proibições, que no mundo contemporâneo, né, nós temos que lutar para que nesse mundo contemporâneo não prospere mais exatamente a questão do preconceito com relação à inclusão da mulher no futebol. O empoderamento da mulher e seu protagonismo passam a ser estimulados por meio de leis afirmativas e políticas públicas, alcançando o mundo dos esportes em uma modalidade tão cara para o imaginário nacional que é o futebol brasileiro. Então é isso, é disso que se